Bom, eu quero te levar essa noite a uma reflexão importante, preciosa, e com base na vida de um sujeito que eu acredito que os teólogos dão muito pouca moral para ele, nós pastores talvez também, mas esses dias eu me debrucei sobre os poucos textos. Na verdade, os 4 evangelhos mencionam a vida desse homem, mas eu fui muito impactado pela vida dele, tirei algumas lições, e eu quero levar você ao Evangelho de João, capítulo 19, eu quero ler a partir do verso 38 com você. O título que está aqui na minha Bíblia é O Sepultamento de Jesus. A Bíblia que eu estou hoje é a Almeida, revista e atualizada. Mas é o mesmo texto do seu, talvez com alguma palavrinha diferente. João, capítulo 19, verso 38, se você não trouxe sua Bíblia, você pode acompanhar a leitura no telão. A santa palavra de Deus diz assim, você achou aí? Amém. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, eu quero que você preste muita atenção, porque o texto é breve, mas ele traz algumas coisas importantes. Então, José de Arimateia, que era discípulo, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite. Ele foi, levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha ainda sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto o túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, Senhor, e te bendizemos por essa noite, em que nós estamos aqui reunidos no teu nome, como igreja, como família, Pai, para receber tudo aquilo que os céus têm para liberar sobre nós essa noite, Pai. O nosso coração queima, nosso coração anseia, nós temos fome e sede da Tua presença e da Tua palavra. Nós não queremos essa noite, Senhor, apenas sair daqui dotados de conhecimento teórico, nós não queremos apenas enxertar material no nosso saber, nós queremos uma palavra que possa mudar e moldar a nossa vida. Nós somos o barro, tu és o oleiro. O barro não pergunta ao oleiro o que ele está fazendo. Por isso nós te damos liberdade, uma vez mais, declaramos isso, Pai, para transformar as nossas vidas, para quebrar, se assim for preciso, nos construir de novo. Que haja em nós, Senhor, o coração desse homem sobre o qual vamos debruçar o nosso entendimento e a nossa atenção essa noite. Que o Teu Espírito produza em nós toda a revelação que o Senhor tem para nos dar. Em nome de Jesus, se você concorda, diz amém. Tome seu assento, dê um aplauso a Jesus. Aleluia. Queridos, Deus nunca nos garantiu uma vida sem adversidade. Nunca nos foi prometido uma vida sem desafios. Nunca nos foi prometido por Deus uma vida livre de derrotas. Você que é minha ovelha há muito tempo, você já me ouviu falar trocentas vezes sobre isso. Eu tenho certeza que você carrega essa informação no seu coração. Esse papo de aceite Jesus e pare de sofrer é uma mentira da igreja pós-moderna que criou, tentando abocanhar aqueles que não se debruçam sobre a palavra. Jesus, ao contrário disso, nos garantiu que no mundo nós teríamos aflições, mas Ele nos fez
uma promessa poderosa. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias. No capítulo 14 do Evangelho de João, o qual nós acabamos de ler aqui, lemos um trecho do capítulo 19, mas no capítulo 14, Jesus ele está preparando os seus discípulos para a sua partida, para um momento que seria doloroso e difícil no coração daqueles homens. E Jesus começa o capítulo 14 dizendo: não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. E nesse capítulo poderoso, Jesus diz: olha, eu vou, mas eu enviarei a vocês o Consolador. Ora, você não precisa ser um expert em hermenêutica para entender e cerebrar um pouquinho, pensar um pouquinho. Quem precisa de um Consolador, igreja? Aquele que sofre, aquele que passa por adversidade. Então, a nossa fé, ela vai ser provada muitas vezes. Eu creio que até obedecer à voz de Deus vai nos levar invariavelmente por momentos em que seria muito mais fácil não sustentar a fé que nós dizemos sustentar. Há momentos na nossa vida em que a nossa fé será provada. Tem até um louvor antigo, que eu não sei se você já ouviu, e ele começa dizendo assim: cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de... você é antigo que nem eu na igreja. Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Isso é uma verdade. Esse verso, ele é profundo. Há momentos em que, de fato, Deus, ele faz uma separação sobre o caráter daquele que é joio e o caráter daquele que é trigo. Por isso eu acredito que nós precisamos estar tão marcados para Jesus, para que nesses dias em que a nossa fé é provada, haja muito de Jesus dentro de nós, para nos fazer suportar o dia da aparente perda, o dia da aparente derrota, o dia em que a gente olha o nosso entorno, e o nosso entorno não parece ser condizente com a fé que nós dizemos professar. Eu levei você a uma leitura aqui do dia mais triste e mais confuso na vida de muitas pessoas que seguiam ao Cristo. O dia da paixão do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O dia em que o Filho de Deus foi, abre aspas, vencido. E abre muitas aspas nisso. Ele aparentemente foi vencido pela morte. Apenas 5 dias antes, era um tempo de celebração e de júbilo. Jesus está entrando em Jerusalém montado no jumentinho e há muita festa. Ele é muito bendito ao entrar ali, hosanas e aleluias ao Senhor. 5 dias se passam, daquele domingo até essa sexta-feira aqui. E o ambiente mudou completamente. Jesus é preso, Jesus é torturado, Jesus é humilhado, e a grande maioria foi embora. Não existe mais aquela multidão que festejava. Onde está aquela multidão que por onde o Nazareno passava, se reunia, quem sabe apenas para tocar nas suas vestes e tentar abocanhar alguma coisa? Não tem mais a multidão. Não tem mais ninguém subindo na árvore para tentar vê-lo. Não tem mais ninguém dizendo para ele: diga só uma palavra e o meu servo será curado. Não tem mais alguém pedindo para comer, nem que fossem as migalhas que caíssem da sua mesa. Não tem mais. Não tem mais multidão à espreita de tentar receber alguma coisa, retirar alguma coisa dele. Todos fugiram, todos se esconderam, pouquíssimos ficaram. Jesus agora está tombado. Jesus agora expira. E como a morte não podia levá-lo, ele então ajuda a morte. Ele diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, porque já está tudo consumado.
já que a morte não pode me levar, eu me entrego para que o propósito possa se cumprir. E todos vão embora a partir dali. É a 6ª de uma sexta-feira. São 3 da tarde. Muito em breve vai começar o Shabat, que começa às 6. E judeu algum pode fazer nada no período do Shabat. O corpo do Filho de Deus estava para ficar ali, apodrecendo, até que chegasse o domingo e alguém o pudesse tirar dali. Todos foram embora, só João, daqueles 12 que caminharam 3 anos e meio com ele, permanece. Pedro já o havia negado por 3 vezes. E aqui surge um homem. Um homem, como eu falei aqui no início, que a gente costuma dar pouquíssima moral para ele. Mas que eu parei para pensar sobre o modelo de crente que ele é. Quando ser crente é o mais difícil o possível. Porque nós estamos falando, abre aspas, de um criminoso, colocado no madeiro por espetáculo. Porque Roma não crucificava qualquer criminoso. Eram apenas os grandes criminosos que eram levados à praça pública para servirem de exemplo. Ninguém mais queria ter parte com ele. Ninguém mais queria estar associado a ele. Quando alguém diz para Pedro, tu és discípulo dele, Pedro diz, eu nem conheço esse homem. Mas você fala como ele, Pedro diz, eu juro pelo Senhor que eu não sei quem é. E aí surge José de Arimateia, um modelo de crente, alguém que surge para roubar a cena e funcionar. Eu quero te mostrar objetivamente algumas características bem breves que os textos bíblicos nos dão a respeito dele. Ele é mencionado nos 4 evangelhos. E o meu objetivo não é gastar tempo nessas características, mas olha só, como nós lemos aqui no capítulo 19 de João, João o classifica como discípulo de Jesus. Ele era um discípulo de Jesus. E hoje nós relativizamos muito, usamos de forma muito equivocada o conceito de um discípulo. Basta frequentar a nossa célula, nós temos a terrível mania de dizer, é discípulo. Mas quando a Bíblia fala que alguém era discípulo, nós estamos falando que era alguém com um relacionamento pessoal e íntimo. Eu quero que você entenda que José, da cidade de Arimateia, não à toa é colocado pelos discípulos como um deles. Ele é mencionado como alguém que amava Jesus, como alguém que caminhava com Jesus, como alguém que tinha uma relação de aprendizado com Jesus. Mas a despeito disso, uma segunda característica, ele ainda não tinha se posicionado publicamente sobre Jesus. Eu fiz questão de ler com você João dizendo que ele era um discípulo oculto. Em uma outra tradução diz que José era um discípulo secreto. Isso talvez o identifique com muitos que estão aqui ou que estão nos ouvindo hoje. Gente que eu acredito ama o Senhor. Gente que eu acredito recebe da parte de Deus. Gente que eu tenho certeza, tem o coração quebrantado, que Deus já começou uma boa obra na vida. Mas apesar disso, ainda é um discípulo oculto. Ainda é um discípulo secreto. Alguém que ainda não manifesta aquilo que aconteceu dentro de si. Porque o novo nascimento é algo que acontece dentro de nós. E a partir daí, nós vamos mudar então o nosso externo, a nossa vida. Tudo é fruto daquilo que Deus primeiramente faz dentro de nós. Então, talvez isso identifique você. Você ainda não teve coragem para descer do muro e tomar um lado. Talvez por questões familiares. Talvez por questões de uma tradição religiosa sob a qual você foi criado. Talvez porque você tenha vergonha de manifestar isso no teu seio social.
E eu posso te falar uma coisa, eu te entendo perfeitamente. Porque quando comecei a minha caminhada com Cristo, a despeito do que Jesus estava fazendo no meu coração, por alguns meses eu fui um discípulo oculto. Eu fui um discípulo secreto a ponto de dizer, eu não quero ser crente, porque eu tenho raiva de crente. E eu queria ver Satã descendo do inferno na minha frente. Mas eu não queria ver um crente cheio do Espírito Santo com uma Bíblia aberta. E olha, Deus já estava falando comigo. Eu vivi o meu período de dizer assim, cara, eu não sou crente, eu não consigo mais ter a religião que eu tinha. Então o que eu sou? Bom, eu sou deísta, eu acredito em Deus. Só que eu fui estudar um pouco, eu sempre fui muito curioso. E o deísta, ele acredita que Deus criou a humanidade e a entregou à sua própria sorte. E eu falei, não, o meu Deus é soberano, o meu Deus é poderoso, eu não acredito nesse Deus que nos lançou a nossa própria sorte. Eu falei, então eu não posso ser deísta. E agora, o que eu sou? Eu sempre tive esse problema com religião e eu vou ter o resto da minha vida. Pensa numa coisa que eu não gosto, alguém diz assim, porque o senhor é um religioso. Não, não sou um religioso. Eu tenho horror à religião. Eu sou cristão. Eu estou olhando para ele, eu estou olhando para a cruz. Então eu entendo você. Eu passei por situações em que eu tinha vergonha de manifestar publicamente a minha fé. Porque, cara, eu era muito da baderna. Eu era muito da gandaia. E eu era aquele cara que muitas vezes os ciclos de baderna, eles giravam em torno de mim. Então eu era aquele cara que juntava a galera, sabe? Então eu tinha a galera do futsal que eu jogava, era uma galera. Eu tinha a galera do pagode, porque eu tocava cavaquinho desde os 12 anos. Tinha a galera do pagode. Eu tinha a galera lá da rua. Eu tinha meus amigos da escola, eu comandava as coisas, que eram meus amigos desde a escola. Cheguei na faculdade, eu me juntei só com o que tinha de pior na faculdade. Esse era eu. A ponto de eu fazer trabalho com a minha equipe, dizer assim para os caras, mano, não faz nada, deixa que eu faço, só eu. A única vez que eu pedi para um amigo fazer uma capa de um trabalho, Tiago, a gente dava elementos de língua portuguesa e redação jurídica. Eu fiz todo o trabalho, mandei para ele, ele imprimiu colorido do Word, escrito trabalho de português. Diante de Deus que ele fez isso. E eu mandei para ele, ele entregou para a professora, e a professora chegou, e ela começou a entregar os trabalhos, da maior nota para a menor, e nada de entregar o nosso. E eu olhei para ele e falei, e o nosso trabalho? Ele falou, está aí no meio. O pessoal que tirou 10, o pessoal que tirou 9, o pessoal que tirou 8, o pessoal que tirou 7, o pessoal que tirou 6. Eu falei, mãe, que a casa caiu para nós, o que foi que eu fiz? O nosso foi o último. Ela pegou na frente da turma e falou, gente, de quem é esse trabalho aqui? E eu falei, eu não acredito nisso. Ela falou, primeiro, eu não sou professora da disciplina português. Isso aqui é Word Art, nem se usa mais isso. Era o meu trabalho. Esses eram os meus colegas. Esses eram os meus amigos da faculdade. Então eu era esse cara. Eu lembro que quando realmente Jesus entrou na minha vida, eu tinha dificuldade, eu já estava vivendo coisas muito poderosas e sendo fiel ao Senhor. Eu lembro que eu estagiava no Tribunal de Contas e chegou o dia do pagamento, alguém na frente de toda a assessoria jurídica falou para mim assim, tu vai tirar 10% e entregar na tua igreja? E eu, vou. Eu não acredito nisso. Égua do leso, vai dar 10%. Leso. Todo mundo, toda a assessoria jurídica me zoando. Eu entendo. Eu lembro quando eu nunca vou esquecer, nós fomos jogar futebol. Era uma terça-feira à noite. E cheguei no futebol, estava toda a galera da rua. Estavam meus primos, estavam os meus amigos. Tinha muita gente jogando lá esse dia. E aí começou aquele papo depois do futebol, e aí, tá pegando quem, tá ficando com quem, tá com a fulana, tá com a ciclana, aquela coisa de futebol de mundo, que você nem devia fazer parte mais se você serve a Jesus. E eu tô quieto aqui, alguém fala, e aí, tá pegando quem? Eu fiquei mais ou menos esse tempo aqui que eu fiquei. E eu falei, agora, eu falo ou não falo, eu falo ou não falo. E naquele dia eu senti vontade de falar o que Jesus estava fazendo.
E eu falei, cara, eu tô experimentando um negócio novo na minha vida. E alguém falou, é droga? Falei, cara, enrola a minha língua, mas não, é poderoso, é forte, mas não é droga não. E o que está acontecendo? Eu falei, cara, entreguei minha vida para Jesus. E a galera ficou em silêncio, né? Eu falei, cara, eu entreguei minha vida para Jesus e tal. Mas e aí? Está pegando alguém? A pergunta foi essa. Eu falei, cara, eu entendi com base na palavra que eu vou me guardar para o meu casamento. Eu tinha 18 anos. E ficou um silêncio. Aquelas pessoas ficaram caladas. E eu falei assim, impactei eles com o meu testemunho agora. Até o primeiro gritar, viado! Você está rindo porque não era você lá. Mas quer que eu te diga uma coisa? Quanto mais as pessoas zombavam da minha fé, mais eu tinha vontade de ser um discípulo público. Mais eu tinha vontade de dizer, essa é a minha fé mesmo. Doa quem doer. Fizeram lavagem cerebral, eu falei, não foi lavagem cerebral, fizeram lavagem do alto da cabeça à planta dos pés com sangue do Cordeiro. Fui lavado e remido no sangue. Então, eu compreendo que muitos ainda vivam isso, esse medo de o que vão dizer, o que vão falar. A minha família, eu fui criado sempre nessa religião e agora eu vou me batizar nas águas. José de Arimateia, um discípulo oculto, um discípulo rico. Nós vamos ver depois em Mateus 27 que ele tinha muitos bens, ele era senador, ele era membro do Sinédrio, e ele, inclusive, fica também claro na Bíblia que ele não concordou com o julgamento de Jesus. Ele fazia parte da corte mais importante da época, que no momento em que começa a condenar Jesus, ele é uma voz destoante no meio daqueles homens. E sabe o que é precioso? Esse discípulo oculto, esse discípulo secreto, no dia mais difícil para a fé de um cristão, ele nos dá uma aula sobre como reagir diante de uma aparente derrota. Ele nos ensina como ser crentes. Ele nos ensina o que deve existir dentro de nós, que tipo de sentimento deve nos motivar, como nos mover diante de uma situação em que o nosso Cristo está sendo zombado, humilhado, pendurado num madeiro sem roupa. Uma vergonha para todo homem que é judeu, ficar despido na frente dos outros. E agora que todo mundo vai embora, o amor de José de Arimateia o move. O discípulo oculto agora sai de trás das malhadas e toma o protagonismo para cuidar do corpo do seu Senhor. A gente precisa debruçar sobre esse homem aqui alguns minutos. Deixa eu tirar algumas lições a partir da vida de José, lá de Arimateia, para as nossas vidas. E a primeira lição que eu tiro é que o cristianismo verdadeiro, em algum momento, vai te exigir posicionamento. Lucas capítulo 23, versos 50 e 51. E eis que um homem por nome José, senador, homem de bem e justo, que não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que também esperava o reino de Deus. Então, no dia da provação, esse homem que tinha uma posição, esse homem que era um senador, esse homem que ocupava um cargo dentro daquela sociedade, mas que até então servia a Deus no secreto, ele precisou materializar a sua fé. Ele precisou ter coragem. E quando no Sinédrio todos estavam falando, condena, a Bíblia deixa claro que José se insurge contra o julgamento daqueles pagãos. E no dia ele tem coragem de chegar diante de Pilatos e pedir o corpo daquele que era taxado de ladrão. Ninguém ficou,
Ninguém queria ser associado ao Cristo, menos José de Arimateia. Ele foi uma voz discordante. Eu acredito que, mais do que nunca, nós como igreja, estamos sendo chamados para funcionarmos como vozes discordantes na presente sociedade. Deus precisa que nós como igreja saiamos do nosso cargo 007, o crente secreto, para que a gente possa efetivamente se posicionar, ainda que pareça que nós estamos remando contra a maré, ainda que pareça que a gente está perdendo. Deus está nos chamando para um tempo de posicionamento. Vai haver um tempo na sua vida em que você vai precisar descer do muro. Vai haver um tempo no seu cristianismo, e quem sabe esse tempo já chegou, que o que Deus quer é que você se posicione. E se posicionar muitas vezes vai fazer você se tornar impopular. E se posicionar muitas vezes vai fazer com que as pessoas zombem da sua fé. Vai fazer com que as pessoas te associem àquilo que para o mundo lá fora é errado. Mas a grande pergunta para nós é: a quem nós estamos querendo agradar? Ao Senhor ou ao presente século? José confronta o julgamento. José se posiciona. Eu acredito que quem pertence a Jesus tem que ter coragem para defender o que acredita. Está todo mundo dizendo, é culpado. José de Arimateia é a voz discordante para dizer, é o Cristo. É culpado, é o Cristo. É tolo? Não, não é tolo, é crente. É cheio do Espírito Santo. É um tempo de nós nos posicionarmos e materializarmos a nossa fé. Há tempos de definição na vida do crente. E muitas vezes esses tempos de definições são tempos em que aparentemente não faz sentido professar a fé que nós professamos. Eu acredito que nós não temos o direito de sermos omissos. Não temos o direito, se fomos alcançados pelo Cristo, de nos escondermos. Ora, se nós somos luz do mundo, o próprio Jesus perguntou: quem por acaso coloca uma lamparina debaixo da cama, debaixo da mesa? Nós precisamos brilhar a nossa luz. Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 8, verso 19, que toda a criação aguarda ardentemente a manifestação dos filhos de Deus. E eu pergunto a você, minha ovelha, quantos filhos de Deus tem aqui essa noite? Há uma expectativa do céu para que você se manifeste. Há uma expectativa de toda a criação, de que você manifeste aquilo que o Cristo fez em você. Há uma ardente expectativa para que os filhos de Deus se manifestem. E muitas vezes, é no dia da aparente derrota que a nossa fé tem que se materializar. Porque é fácil servir a Jesus quando está dando tudo certo. E eu acredito que Deus é muito glorificado na nossa vida quando nós temos uma vitória. Mas Deus é ainda mais glorificado quando a nossa fé permanece expressa, mesmo quando deu tudo errado. Está dando tudo errado para José. Ei, José está tirando um corpo ferido. José está segurando o Cristo morto, com mais de 420 cortes na sua costa, enfraquecido, zombado, cuspido. Ele está pegando um corpo ensanguentado. Eu e você sabemos o que aconteceu no domingo. E apesar do que Jesus disse, esses homens não estavam com uma visão triunfalista daquilo que ia acontecer. A sensação era de derrota. E quem é que nunca teve essa sensação de derrota? Quem é que nunca dobrou o joelho, fez o propósito, orou, clamou aos céus, e a resposta não veio? Quem é que nunca viveu isso? Quem nunca teve vontade de chamar o Senhor para uma DR,
entrar em juízo com ele, como ele mesmo disse através de Isaías, apresentar as suas obras para que possa ser justificado. Quem de nós nunca sentiu isso? Não fazia sentido o que estava acontecendo. Não fazia sentido. Aquele Jesus que andou sobre as águas, que ressuscitou mortos, que curou enfermos, agora é um corpo tombado, fraco, motivo de escárnio, de zombaria. É preciso ter muita fé para viver um milagre, irmãos. Mas é preciso uma fé ainda maior para quando o milagre não vem. É preciso uma fé ainda maior para segurar um corpo na mão e glorificar o Senhor quando deu tudo errado. Quando a gente clamou e o que veio do céu foi... Eu aprendo com José de Arimateia. Ele se posiciona, porque o mundo precisava de alguém que manifestasse a sua fé. Não uma fé verborrágica, não uma fé discursiva, mecânica, teórica, teológica, mas uma fé de fato. Uma fé que permanece quando ninguém mais permaneceu. Essa é a fé do Cristo. Ei, o mundo precisa da manifestação da nossa fé. As universidades precisam da manifestação da nossa fé. Outro dia atendi uma moça que disse: pastor, eu não posso postar nada da célula na minha rede social e não posso nem convidar as pessoas. Eu acho que eu estou errado. Eu falei: mas por que você não pode? Bom, porque eu estou fazendo mestrado, né, pastor? E aí pega muito mal. Lá, a maioria dos meus colegas intelectuais, eles são ateus. O meu próprio orientador, ele é ateu. A quem nós queremos agradar? Se a Mamon, Mamon. Se a Jeová, Jeová. A minha pergunta para ela foi essa: você quer agradar mais o seu orientador e os seus colegas, ou o teu Senhor e Salvador? Você está achando um absurdo, mas você mesmo não se manifesta como deveria. Você mesmo tem ferramentas na sua mão. Você mesmo conhece pessoas que precisam ser alcançadas, mas você segue sendo um discípulo oculto. Eu preciso te dizer que a vida está bifurcando as coisas. E você tem que se manifestar. Muito embora a tua manifestação seja difícil, dos intelectuaizinhos de óculos que leem Karl Marx, compreendam, porque muitas ideologias que estão sendo passadas goela abaixo, elas maculam, elas batem frontalmente com a palavra do Cristo que eu e você acreditamos. E aí? Criacionismo ou darwinismo? Aborta porque, meu corpo, minhas regras, ou não matarás? É tempo de se posicionar, e o teu posicionamento vai te fazer angariar um bocado de gente que vai ter raiva de você. A quem nós queremos agradar? Quem é você quando Jesus precisa que você se manifeste? Provérbios 31, verso 8, olha o que Salomão diz: erga a sua voz em favor daqueles que não podem se defender. Seja você o defensor de todos os desamparados. Isso é a palavra de Deus. Abre a tua boca em favor de quem não pode se defender. Defenda. Isso não é uma palavra para o pastor, isso é uma palavra para a igreja. Isso é uma palavra para você. Abra a sua boca. A vida vai cobrar de nós. O momento da nossa manifestação. Você não pode ficar em cima do muro. Fala para o teu vizinho isso: você não pode ficar em cima do muro. Por quê, pastor? Porque ficar em cima do muro já é tomar uma posição. E uma posição errada. Uma posição equivocada. Discípulos se manifestam.
Sabe, foi por isso que eu tenho um TikTok, não sei se você sabe. Eu não uso, os vídeos que tem lá é o que me mandam. Uma semana atrás eu gravei um vídeo zoando os palmeirenses, esse fui eu. Tá lá. Palmeiras não tem mundial, a gente tem que zoar mesmo, mas eu não sei fazer nada. Eu não sou do Face, eu sou do Face to Face. Eu não sei usar de verdade, não sei fazer vídeo. Eu não sei. Às vezes eu tento postar uma foto minha com uma música, a música fica 5 segundos. Eu falei, eu queria a música toda. Aí eu me aborreço, não consigo, desisto, não posto nada. O que me mandam, às vezes eu vejo alguém postar um vídeo e falo, me manda esse trecho. Eu não sei baixar o vídeo. Alguém às vezes baixa, posta e fala, manda para mim. Aí eu pego e só jogo lá para abençoar as pessoas. Eu realmente, as pessoas vêm falar comigo, eu não respondo, eu nem sei. Tem lá, aceitar a solicitação, eu não aceito, eu não falo com ninguém. Eu acho que rede social não é lugar de eu pastorear ninguém, não é lugar de eu conversar com ninguém. A mensagem que eu escrevo, você vai ler do jeito que você quiser. Você pode printar e dizer que eu fui estúpido, grosso. Então eu não falo por rede social. Nem por WhatsApp eu resolvo o problema. Eu sou do olho no olho. Então eu tenho lá esse trem. E eu vou te dizer porque eu criei, há 4 anos atrás. Eu senti a necessidade de politicamente me manifestar. Quando o Brasil ia para o que está hoje, eu já estava há 4 anos falando que seria essa desgraça. E aí veio uma ordem de cima, a Refúgio tem que ficar fora disso. Eu falei, tá bom, a Refúgio sim, mas eu, CPF 828725977204, eu vou me manifestar. Se o Instagram da Refúgio não pode falar, vai ter um TikTok, que não é o pastor Tássio, é o Tássio, cidadão. Vai se manifestar. E se manifestou, e foi para frente do quartel. Ah, trouxa. Você que é trouxa que acreditou na picanha. Eu me manifestei. Ai, mas aí as portas fecham. Tô nem aí. Ai, mas aí é isso, tem que se manifestar. E não é por política, é pelo meu Cristo. É porque eu sei as ideologias que estão por detrás disso aí, irmão. Eu estudei, eu sei do que eu estou te falando. São ideologias que batem frontalmente a palavra de Deus. Pastor, é bolsonarista? Não, não sou. Eu sou de direito, sou conservador como cristão que eu sou. E me posiciono. Os primeiros vídeos do TikTok é só eu falando disso. Eu não sei nem usar isso aqui, mas eu estou entrando aqui para falar e me posicionar. Então, eu acredito que a gente tem que se posicionar mesmo e ter coragem de revelar o Cristo que se revelou para nós. Você está entendendo isso? Faz sentido para você? Eu aprendo isso com esse homem. No momento certo, ele se manifesta. Eu aprendo uma segunda lição. Por Jesus, construímos a nossa reputação e por Jesus a colocamos em jogo. Lucas 23:50 diz que havia um homem chamado José, membro do conselho, homem bom e justo. Marcos 15:43, José de Arimateia, membro de destaque do Sinédrio, ele não era só membro, ele era um membro de destaque, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Ele era um membro de destaque. José de Arimateia era bom naquilo que ele fazia. Ele tinha uma reputação, ele tinha construído uma reputação perante a sociedade. E é essa reputação que abre portas para que ele possa chegar diante do governador e dizer, eu quero o corpo. Sabe, eu não tenho dúvida de que o caráter, ele é muito mais importante do que a reputação. Porque a reputação, ela nada mais é do que a manifestação do caráter. O caráter é aquilo que você é quando ninguém está te vendo. A reputação é aquilo que as pessoas pensam a teu respeito. O caráter é mais importante, mas isso não quer dizer que você não tenha que construir uma boa reputação. E construir uma boa reputação custa caro. Sabe, você como discípulo de Jesus, a sua reputação tem que ser ilibada. A sua reputação tem que ser exemplar. Você tem que ser o melhor funcionário da empresa. Você tem que ser aquele que dá exemplo com a hora que você é o primeiro a chegar e o último a sair. Você tem que ser o aluno mais aplicado. Você não pode colar, irmão, você é discípulo de Jesus. Você tem que ter reputação, você está manifestando o reino de Deus. Você tem que ter uma vestimenta apropriada. Isso é reputação. Sabe o que é interessante sobre reputação? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 22, Paulo fala sobre fugir da aparência do mal. Olha que interessante,
Ele não está falando para nós fugirmos do mal. Ele está falando para nós fugirmos daquilo que parece mal. Sou eu. Muitas vezes eu vou pregar em algum lugar, e agora eu estou pregando bem menos, propositalmente. Recebo trocentos convites semana para pregar, eu tenho focado na igreja local. E quando eu vou pregar em algum lugar, e às vezes vem alguma discípula, uma líder, eu vou contigo, pastor, pode ir? Aí eu, pode. Eu fico desesperado para arrumar mais gente para entrar no carro comigo. Porque, pastor, o senhor acha que o senhor pode cair? Eu não sei, eu não confio em mim, começa daí. Mas, ainda que eu tenha minhas discípulas como minhas filhas na fé, eu não estou preocupado só com aquilo que eu posso fazer na minha carne. Eu estou preocupado com o que alguém vai pensar quando vê uma mulher do meu lado sozinha no carro e esse alguém não é a minha esposa. Reputação. Eu preciso me preservar, eu preciso preservar a discípula que está comigo. E talvez você nunca tenha tentado para isso, mas você precisa preservar a tua reputação. É a aparência do mal. É eu estar tarde da noite voltando de uma conferência, eu e uma discípula no banco do lado, alguém passa, vai dizer, olha o pastor, e aquela ali não é a pastora. O fuxicogospel.com.br. Então, reputação importa, é o nosso caráter exposto. José era membro de destaque, você precisa ser um membro de destaque. Você tem que fazer a diferença. Aonde Deus te plantou, você tem que dar testemunho. Muitas pessoas vão ler a Bíblia sem abrir a página, elas vão ler a Bíblia através da sua vida. José era esse homem, senador, e ele usa da sua reputação para que o reino seja manifesto também. Então você tem que ter cuidado com absolutamente tudo. Olha, quer ver eu ficar irado, eu estar saindo aqui do culto e eu ver gente saindo da outra igreja pegando a contramão aqui na Timbó. Eu estou começando a anotar a placa, porque eu vou chegar em você. Moto sem capacete, eu estou começando a bater foto para descobrir. Esses dias vieram me dizer de um up que estava correndo na Duque, eu já sei quem é, tem um adesivo da Refúgio nesse up. Se eu fosse você, eu falava com a sua liderança logo, porque viram você correndo com outro carro na Duque, com adesivo da Refúgio, eu já sei quem é. E é um líder em treinamento, rapaz. Eu já vou chegar. Ou é melhor você procurar logo a sua liderança do que eu procurar, fofo. Procure, peça perdão, diga, minha líder não vai mais acontecer, perdoa, bota a mão na cabeça, expulsa esse demônio de mim. Reputação. Você tem que entender que quando você botou um adesivo da Quadrangular e da Refúgio no seu carro, reputação. Você está manifestando algo muito sério, algo pelo qual nós estamos pagando um preço muito caro para ganhar pessoas para Cristo. Você tem que entender isso. Então, José resolve honrar Jesus com a sua reputação. O que nós podemos fazer de melhor tem que ser para a glória de Deus. Só que, como eu te falei, a sua reputação também tem que ser colocada em jogo em favor de Jesus. José de Arimateia abre mão daquilo que a sociedade pensava. Por quê, pastor? Por amor a Cristo. Ele chega com Pilatos e ele diz, eu quero o corpo desse criminoso aí. Eu quero. Ele é o meu Senhor. Eu quero sepultar em uma sepultura minha. Aquele que está todo mundo dizendo que é criminoso, que não presta, que é um agitador. E muitas vezes a gente vai ter que fazer isso. A gente vai ter que fazer isso. Abrir mão da nossa reputação. Eu lembro, logo que eu comecei a trabalhar com uma desembargadora com quem eu trabalhei 16 anos. Tocou o telefone, ela disse para mim, diga que eu não estou. Eu falei, diga a senhora. Como é? Eu falei, me perdoe, mas a senhora está aqui na minha frente, eu não tenho como no telefone dizer que a senhora não está aqui. Eu sirvo a um Deus que me disse que o pai da mentira é Satanás. Eu não vou dizer que a senhora não está aqui. Irmão, a mulher bufou, mas eu sei que no íntimo dela, ela passou a me respeitar depois disso. Nunca mais me pediu para mentir. E eu conheço muitos irmãos que fizeram isso e tomaram aviso prévio. Eu conheço muita gente que ao invés de ser aplaudido, foi execrado, porque disse, eu não corrompo.
Teve um discípulo que veio me contar: pastor, acabei de passar no concurso, cheguei num setor, me perguntaram, tu entra no esquema? Eu falei, não entro. Eles deram um jeito de me jogar lá para o raio que o parta, porque eu não entrei no esquema deles, e eu fui punido por isso. Fui punido, mas feliz, porque estou servindo a Jesus com a minha reputação. Então, você tem que colocar a tua reputação diante do Senhor. Você tem arriscado a tua reputação de intelectual? Mas porque aqui na academia eu não posso falar que... Quando eu falo academia, eu estou falando da universidade, né? Eu não estou falando da academia que você vai malhar lá, pode. Não, porque aí, o que vão dizer de mim, pastor? Eu sou intelectual, estou fazendo meu pós-doc. É você definir o que de fato é importante na sua vida. Você tem arriscado a tua reputação para se posicionar. Coloque a tua reputação em favor do reino de Deus. Terceira lição: nos dias mais difíceis estão as melhores oportunidades para honrar a Deus. É nos dias difíceis que a gente vai ter uma oportunidade tremenda para mostrar para Deus que a gente o ama. É naquele dia que o discípulo secreto se torna o discípulo que enfrenta a vontade popular para honrar a Jesus. A sua reputação leva até o governador, e através da sua reputação, José honra aquele a quem todos estavam desonrando. Ele honra Jesus com as suas posses, porque ele pega o corpo, ele compra um lençol fino, um lençol novo, ele abre uma sepultura que nunca havia sido usada, porque ele decide dar o melhor para Jesus. Ele era rico, e ele usa da sua riqueza para abençoar o seu Jesus. Ele não usou o que ele tinha em casa, ele não usou algo que ele não queria mais, ele deu o que tinha de melhor para honrar ao Senhor. Eu creio que tudo aquilo que nós conseguimos angariar na nossa vida precisa ser para honrar o nosso Cristo. Você tem honrado com o seu Cristo, com o seu trabalho? Você tem honrado o Senhor com o teu conhecimento adquirido? Essa semana eu conversava com um discípulo, ele falou para mim: pastor, eu sou engenheiro, eu me formei, Deus me falou que não é só para eu ganhar dinheiro, não. Eu sou engenheiro para abençoar o reino. Eu estou aqui para edificar a igreja, eu estou aqui para construir o que o Senhor precisar. E ele está sendo muito útil em muitas coisas que nós estamos fazendo. E ele falou: eu já entendi que o meu conhecimento é para o reino. Você tem honrado o reino de Deus com aquilo que você tem? Talvez no momento mais difícil, você tenha honrado a Deus com as tuas finanças. Você tem abençoado alguém através da sua vida. José de Arimateia, ele usa o momento difícil para honrar o seu Deus. Quarta lição: nos momentos mais difíceis, nós descobrimos os relacionamentos mais consistentes. Eu preguei sobre isso aqui domingo passado, e é sobre quem está conosco nas trincheiras da vida, né? É precioso demais o que João fala aqui, no verso 39, ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Lembra dele do capítulo 3 de João? No dia que ninguém queria ser identificado com Jesus. Nicodemos, aquele a quem Jesus disse: você tem que nascer de novo. Ele estava com José de Arimateia. Nos momentos mais difíceis, você vai encontrar gente que permanece. Você vai encontrar gente para fazer o trabalho que ninguém que disse que ficaria, ficou. Deus sempre vai levantar um Nicodemos no dia da aparente derrota para estar com você. É Jesus na Via Crucis, pesada, ninguém o ajuda, ele está fraco, ele tomba, ele cai com a cruz. O soldado romano chama um sirineu, um estrangeiro com a pele escura, para tentar humilhar Jesus. E um sirineu o ajuda a carregar a sua cruz. Essa palavra me ensina que quando os nossos não forem capazes de permanecerem conosco, Deus levanta nem que seja um estrangeiro para te ajudar e te abençoar.
É Nicodemos aqui. Quem diria? O homem que foi ter com Jesus à noite. Pois é, vai chegar um tempo, eu creio, que nós vamos olhar para o lado. E muita gente que disse que ficaria com a gente, não vai ficar. Mas é precioso a gente descobrir que vai ter gente fiel, Carol, que vai dizer assim, ó, foi embora, mas eu fiquei. Deixa aí. Vai ter gente levantada por Deus para ficar. Para todo Judas que vai embora, Deus levanta um Matias para cumprir o papel e o propósito na sua vida. Vai ter gente que, a despeito de quem foi embora, sem te dar satisfação, inventando uma história maluca, deixa aí. Vai ter gente como Nicodemos que vai permanecer e vai ficar até o fim. É na guerra, é no dia da dor, que José de Arimateia olha para o lado, na hora que ele está tirando da cruz. Você pode imaginar isso, você pode imaginar o que está passando na cabeça dele, tirando cravo por cravo, que prendia o corpo do Cristo, fazendo força para arrancar aquela coroa de espinhos que foi colocada e com um cano foi batido. Deve ter provavelmente colocado o corpo sobre o seu corpo, ensanguentado, o sangue já necrosando, coagulado. Ele tem alguém. Nicodemos está lá, todos com vergonha, e eles querendo cuidar de Jesus com dignidade. 2 homens nobres, se sujando, se encharcando com o sangue de um justo. 2 amigos se arriscando. Como é bom ter gente para se arriscar com a gente. Como é bom na caminhada encontrar um maluco por Jesus igual nós. Qual é a missão? É tirar o corpo da cruz. Vamos tirar o corpo da cruz. Mas está todo mundo condenando, eu estou pouco me lixando. Eu estou aqui até o fim. É no dia da adversidade que a gente descobre isso. 5º e último. Um discípulo verdadeiro de Jesus não precisa entender os fatos para se manter fiel. José está pedindo um corpo. O homem que viu Jesus operar milagres, agora está pedindo um corpo sem vida, sem nenhum tipo de probabilidade de triunfo. Sabe, em muitos momentos nós vamos ver as coisas acontecendo de uma forma muito confusa. Muitas vezes os corpos vão ser colocados na nossa mão e não vai fazer sentido, porque não fazia sentido para José de Arimateia. Era o Jesus ali, era o seu Senhor, era aquele que havia dito: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que vive e crê em mim jamais morrerá, e todo aquele que vive e crê em mim, ainda que morra, viverá. Aquele que disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E agora a circunstância está gritando: a morte venceu, o inferno aparentemente venceu, o céu está em silêncio. Esse homem que viu Jesus fazer tantas coisas impressionantes, agora está vendo um Jesus que não pode fazer nada. Mas sabe o que fez a diferença? Ele acumulou memórias de experiências tremendas que ele viveu com Deus. E esse é o meu conselho para você: acumule memórias, viva experiências incríveis ao lado de Jesus. Deixe Jesus marcar você, para que quando o dia da adversidade chegar, você tenha memórias. Quando no dia em que nada fizer sentido, você pode olhar para o passado e dizer: Jesus, tu não deves mais nada para mim, como nós cantamos aqui. Viva experiências com Deus no verão da sua vida, para que quando chegue o inverno, você tenha lenha para queimar,
para que no dia em que parecer que Deus te abandonou e que Satanás venceu, você possa trazer à memória aquilo que te traz esperança. Vive experiências com Ele, que te marquem para toda uma eternidade. Essa semana que antecedeu essa palavra, ela foi uma semana muito dura. Há 2 semanas atrás, nós perdemos um bebê que tinha acabado de nascer. E nós estávamos orando muito por esse bebê. E a sensação foi de derrota. E aí depois vem a notícia. Uma outra criança que nós vimos crescer aqui na nossa igreja. Foi diagnosticada com uma doença terrível. E foi diagnosticada no momento em que a gente já não tinha muita coisa para fazer. E tudo o que estava ao nosso alcance, nós fizemos. Nós oramos por ela. Nós jejuamos por essa criança. Nós fizemos um relógio de oração para que em nenhum momento ela ficasse descoberta de oração. Ela precisava de uma transferência. Nós conseguimos, através do pastor Martinho Carmona, a quem publicamente eu agradeço. Ele conseguiu a transferência. No mesmo dia eu falei com ele, ele falou, ela vai ser transferida. Enfermeiras que nós temos aqui, a Ju, a Giovana, o Denilson como médico, todos como igreja mobilizados, tentando tudo. Não deu para ser transferida por questões de saúde dela. Fomos atrás da medicação para que ela recebesse a medicação. Um grupo da rede mobilizou, foi para frente do hospital orar, crendo até o fim. E aí na quinta noite, a notícia não é muito boa, não é muito animadora. Me veio José de Arimateia segurando um corpo. Eu entrei em juízo com Deus. Eu falei para ele, a gente está orando, Senhor, a tua igreja está em unidade, pagando um preço para isso, então me explica, por que veio agora essa notícia ruim? Fala para mim, porque eu não vou amanhã fazer mais um velório, Deus, eu não vou, me explica. Eu preciso de uma palavra. Eu dobrei meu joelho na sala de casa, comecei a orar. E coisa que há muito tempo eu não fazia, eu fiz. Eu falei, agora eu preciso de uma palavra tua, da fonte. Fala comigo. Eu abri. Isaías capítulo 55. O meu olho foi certo no verso 8. Porque os meus caminhos não são os teus caminhos. Os meus pensamentos não são os teus pensamentos. Deus estava dizendo para mim, se coloque no seu lugar. Eu sou o Senhor e eu sei o que eu faço. Eu fui dormir, chateado com Deus. No dia seguinte eu acordo, pego o celular e a primeira mensagem que vem: não foi o que a gente queria. Irmão, antes de ser homem de Deus, eu sou homem. Eu moí. Eu chorei. O que fazer quando a gente não tem o que fazer? O que fazer quando é a sexta-feira da dor e o que a gente tem é o corpo na mão? O que fazer quando a resposta do céu não é o que a gente queria? Sabe, eu passei a sexta-feira pensando, o que eu vou pregar hoje, Deus? O que eu vou falar? O que você falaria num ofício fúnebre? Eu entendi que o nosso grande problema é que a gente está em busca de respostas sempre. Nem sempre Deus vai nos dar as respostas.
Às vezes o que vai ficar é o corpo. O povo, em busca de resposta, foi embora. José de Arimateia fica. E ele é movido pelas suas memórias. Sabe, eu entendi que Jesus não precisava fazer o que eu queria para que eu permanecesse fiel. Ele já tinha feito tudo. Desde que eu o conheci, ele fez muito. E esse muito que ele fez é o suficiente para me fazer ter fé, para seguir orando por quem precisa de uma oração, para seguir pregando e acreditando em um Deus que ainda cura, se assim for da vontade dEle, para vir aqui diante da minha igreja e dizer: minha igreja, eu pedi perdão ao meu Deus. Eu falei para Ele: me perdoa, eu preciso voltar, eu preciso voltar a acreditar. Me perdoa porque talvez por uma noite eu titubeei, porque eu te pedi algo e não aconteceu. Mas quer saber, Jesus, o Senhor não me deve nada. Eu já vivi tanta coisa contigo. Eu só preciso trazer à memória o que me traz esperança. Muitas vezes, no dia da aparente derrota, o que nos move são as memórias, são os marcos que nós edificamos, que nos permitem dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Muito embora não tenha sido do jeito que nós queríamos, foi do jeito que Ele queria. E precisa estar tudo bem no nosso coração, mesmo quando a gente está ferido, mesmo quando o que a gente tem é o corpo na mão. José de Arimateia só tem um corpo, mas isso não o faz deixar de honrar ao Senhor. E no verso 51 de Lucas 23 diz que ele, com o corpo de Jesus nos braços, segue aguardando o reino de Deus. É isso que você tem que fazer quando a aparente derrota chegar. Siga aguardando o reino de Deus. E foi isso que fez com que José de Arimateia fosse o cumprimento de uma promessa, o cumprimento de uma profecia que está em Isaías, no capítulo 53, quando Isaías começa a descrever tudo que Jesus passaria, e diz que ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a boca, como um cordeiro foi levado para o matadouro, como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. 700 anos antes de acontecer, Isaías está dizendo. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios, porém, com os ricos foi posto em sua morte, embora não tivesse cometido qualquer violência, nem houvesse qualquer mentira em sua boca. Deus disse: ele pode ter sido colocado no meio dos perversos, mas com os ricos ele foi sepultado. José de Arimateia cumpre essa promessa, porque a despeito do que ele está vivendo, seus olhos estão aguardando o reino de Deus. Aleluia. Pois é, um homem que decidiu viver a história no dia mais difícil, no dia em que a sua fé é provada. Fique de pé no seu lugar. No dia em que a sua fé é provada, como você reage? Como você reage? Cada vez que a tua fé é colocada em xeque, quantos marcos há na sua vida, capazes de te fazer permanecer? O quanto de gratidão há no seu coração, suficiente para que você possa esperar o inverno da sua vida passar? O que você viveu no verão, que te permite ter armazenamento para quando vem o inverno? Será que você já tem o suficiente dele para te fazer ser fiel em qualquer ambiente?
Sabe, eu quero que você saia hoje daqui decidido a chegar mais perto dele, a dizer: eu preciso de experiências genuínas com o Senhor, que me marquem, Jesus, capazes de me fazer permanecer no dia da aparente derrota. Eu preciso mais de Ti, eu preciso mais de Ti, ainda que isso custe a minha reputação, ainda que isso custe a minha popularidade, ainda que isso custe as redes sociais que me são tão caras e tão valiosas. Eu quero manifestar o reino de Jesus. Eu não quero mais ser um discípulo oculto. É só a permanência na sexta-feira da paixão que te faz celebrar o domingo da ressurreição. Porque a sexta-feira é dia de angústia, a sexta-feira é dia de injustiça. Você já foi injustiçado? Sexta-feira é dia de abandono, Caio. A sexta-feira é dia de ver quem disse que ia ficar, ir embora. A sexta-feira é dia de julgamento sem garantia. A sexta-feira é dia de sangue derramado. Mas para quem permanece até o fim, segurando um corpo nas mãos, você pode ter certeza, vai chegar o domingo, Vanessa. O domingo sempre vem. Ei, vai chegar o domingo na sua vida. Permaneça, José de Arimateia. Permaneça. Vai ter gente para permanecer com você. Vai ter. Vai ter gente, Mateus, para ficar com a gente quando tudo der errado, Júnior. Vai ter Nicodemos para tirar corpo e quem sabe só chorar com a gente. Vai ter. Essa é a igreja do Senhor, essa é a noiva do Cordeiro. Eu tenho tanto orgulho de ser pastor de uma igreja assim. Alabás. E quem não quiser ficar aqui, vá. Mas vai ter gente do nosso lado. Vai ter. Então fica. Chora o que você tiver que chorar, José de Arimateia, com o corpo nos braços, mas fica, porque ele prometeu que ele iria ressuscitar, e ele ressuscitou. Ele prometeu que estaria com você. Ei, vai chegar o domingo, vai chegar, o túmulo vai estar vazio, vai chegar. Ele morreu como um cordeiro, mas ele ressuscitou como o leão da tribo de Judá. Esse é o seu Deus. Então aguenta firme. Chora, chora sim, mas aguenta firme, José. Aguenta firme. Talvez com o corpo nas tuas mãos. O domingo vai chegar. O domingo vai chegar. O domingo vai chegar. Talvez não aqui nessa terra, mas um dia toda dor vai passar. Eu e você, seguindo a Ele, vamos para um lugar onde não há dor, não há morte, não há tristeza, não tem mais câncer, não tem mais doença, não tem mais enfermidade, não tem depressão. Eu e você estamos indo para lá, amém? Amém! O domingo é uma realidade na vida do crente. Suporta a sexta-feira, crente. Suporta, suporta, suporta. Honre o seu Deus. Honre, a despeito dele estar mudo. Honre, honre o corpo dele. Honre o que ficou, o que sobrou. Honre. Honre. Porque quando ele faz, ele é Deus. E quando ele não faz, ele ainda é Deus. Amém? Eu quero orar por você, pastor. Eu preciso ser marcado por Ele. Eu preciso dessa vida. Eu preciso me entregar mais. Eu preciso voltar para Ele. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Vem aqui à frente. Eu quero ser marcado. Eu quero ser marcado por esse Deus. Vem, 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 vem.